Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, né? Chegamos ao ponto culminante do nosso programa, quando temos a alegria de receber em nossos estúdios o José Antônio da Cruz, lá de Catanduva. José, tá aí fazendo palestras por todo o estado, né? Indo para outros estados também, né? Também. O José Antônio da Cruz, lá de Catanduva. Vamos ouvir primeiramente, né, os cumprimentos. Eu agradeço, Nelson. Obrigado a todos os ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, que inclusive está comemorando, né, 10 anos, né? Fiquei 10 sabendo, com muita gratificação. Assim, nós recebemos essa mensagem com muito carinho, porque observar o trabalho que os comunicadores, no caso vocês radialistas, né, e todo o trabalho que uma emissora tem para pôr no ar e manter um programa deste por muito tempo, é algo que nos chama atenção. Então, parabéns, Nelson, e a toda a equipe do programa Voz do Espiritismo por estes 10 anos, a Rádio Bandeirantes, né, aqui de Araçatuba, que faz esse trabalho belíssimo também de manter esse programa no ar, que com certeza leva a luz a muitas consciências que estão necessitando. E de nossa parte, né, eu, José Antônio da Cruz, eu deixo a vocês um abraço querido, né, por poder estar retornando aqui, né. Faz um ano praticamente que nós estivemos aqui desde a última passagem, né, e eu estou muito feliz em rever amigos, rever esse estúdio maravilhoso, rever você, Nelson, e esse trabalho maravilhoso que é de semear o bem, semear luz, semear paz e acolher corações pelas ondas da emissora, né, que chega até nós, com certeza, quando nós estamos mais necessitando. Muito bem, José Antônio da Cruz. Você também, fala um pouquinho de você. Você é de Catanduva, você faz palestras, você pertence a qual casa? Você participa em programa de rádio lá em Catanduva também? Isso, somos natural de Catanduva, já há 14 anos dentro você já da falou isso aqui. Espírita. Você já falou isso aqui há um ano atrás, como você falou, mas nós sempre temos novos ouvintes e ouvintes novos. Exatamente. Então somos de Catanduva, natural desta cidade, Catanduva. Hoje fazemos parte, né, do grupo de dirigentes de estudo, de facilitadores de estudo, como eu prefiro chamar, né, da Associação Espírita Amigo Germano de Catanduva, né, e eu me integro a esta equipe. E estou muito feliz, né, por poder colaborar também com esta pequena parcela que compete a mim, que é da exposição espírita nas localidades que eu consigo atender dentro da minha agenda, e que sou muito bem recebido a todos. Estive, né, e ainda estou cumprindo jornada aqui na região de Araçatuba, estivemos em Birigui, em Bilac, né, hoje aqui com você no programa Voz do Espiritismo. Hoje em Aracanguá, hoje à noite. Mais à noite, amanhã aqui em Araçatuba, e encerro essa jornada em Auriflama, lá na terra do meu querido José Aparecido, amanhã à noite. A terrinha do Zé. Neste domingo à noite, né? Neste domingo, dia 20 de julho. Tá? Então, eu só tenho que agradecer por esta oportunidade de poder servir, porque se eu não tivesse isto nesta presente oportunidade reencarnatória, talvez eu estaria em maus lençóis, né? Então eu vim apenas para servir e falar um pouco daquilo que eu já tenho na minha bagagem espiritual e daquilo que eu almejo a conquistar ainda, que é a minha consciência espiritual, que é tema que nós vamos estar abordando aqui hoje, né? Os ensinamentos morais de Jesus. Ter consciência destes ensinamentos morais é o que eu busco. Muito bem. O José Antônio da Cruz, ele esteve em Bilac na última quinta-feira, né? Quinta-feira. Alô, pessoal de Bilac, tá aí um abraço pro pessoal de Bilac, que ouve muito a gente, né? Lá em Bilac. Tá aí um abração, tá? Para todo mundo. Também esteve em Birigui. Ontem foi no Raimundo Mariano, né? Ontem foi no Raimundo Mariano Dias, em Birigui. Hoje, aqui conosco, logicamente ao vivo, e à noite estará em Aracanguá, né? Santo Antônio do Aracanguá, com palestra maravilhosa também em Aracanguá. E amanhã de manhã, dia 20, né? Uhum. Dia 20, tá? De julho, em Araçatuba também, no Centro Espírita
União Espírita Paz e Caridade, o Abrigo Ismael. Aí amanhã às 10 da manhã. Muito bem, José Antônio. Vamos então ao tema, né? Os ensinamentos morais de Jesus. Perfeito. É um tema muito interessante e que vem chamando muito nossa atenção em particular, porque quando nós nos deparamos com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive neste ano de 2014 completa 150 anos, logo em sua introdução, o primeiro capítulo vai fazer abordagem ao objetivo desta obra, ou seja, onde os Espíritos vão colocar para nós, encarnados, o propósito da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E ali eles vão discorrer uma série de informações para chegar no conteúdo principal, ou seja, no seu conteúdo principal, que é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eles nos afirmam que nós podemos, se fôssemos dividir, né, o conteúdo dos ensinamentos, das matérias contidas no Evangelho, nós a faríamos de 5 maneiras. A dividiríamos nos atos comuns da vida do Cristo, nos seus milagres, nas profecias, nas palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas, por exemplo, né? E no ensinamento moral. E um fato interessante que talvez, Nelson, passe por despercebido pela maioria de nós, é que eles afirmam assim, nesta introdução: se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsia, ou seja, objetos de disputas, de discórdias e de preconceitos, porque, diga-se de passagem, eu não estou aqui falando de religião, então nós temos que saber separar isso e usar o bom senso, mas sim daquilo que os movimentos religiosos faz da sua religião. Então aqui sim eu posso colocar do preconceito, porque há movimentos e movimentos, e dentro destes movimentos surgem os seus preconceitos. Um exemplo muito prático. Então eu pego o Evangelho, deixado aqui por Jesus há mais de 2000 anos, que eu já tenho conhecimento, é uma coisa interessante isso, eu já tenho conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas eu ainda não tenho consciência. E entre ter conhecimento e ter consciência, pode estar aí reencarnações. Tá? Porque é muito fácil eu falar, eu tenho que amar ao outro. Tá, mas por que eu não amo? Eu tenho uma justificativa para lhe ferir, por exemplo. Você fez para mim primeiro. E aí eu esqueço do conselho máximo do Cristo. Dê outra face. Mas como que é dar essa outra face? Nós vamos estar tentando hoje aqui contextualizar isso. Então, é amar com um propósito. Qual é o amor com propósito que Jesus nos ensinou? Ame ao próximo. Mas ele deixou algo mais. Vírgula. Como eu vos amei. Então ele deixa um roteiro. Então, basta observar como foi as ações de Jesus perante a raça humana que esteve presente com ele naquele curto, vamos dizer aqui, naquele pequeno espaço onde Jesus viveu, né? E aqueles que tiveram oportunidade... E em pouco tempo também. Em pouquíssimo tempo. Tiveram oportunidade de ser tocados pelo ensinamento do Mestre, né? Ou seja, é um Cristo encarnando em um planeta. E quando um Cristo encarna em um planeta, ele divide a humanidade em antes e depois. Jesus fez isso. João foi bem claro, né? A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a reconhecem. Nós, né? Vamos contextualizar. Nós não reconhecemos a luz e nós ainda insistimos em não reconhecer a luz, porque nós apenas temos conhecimento das palavras de Jesus. Nós temos conhecimento dos feitos da vida do Cristo, dos milagres, dos dogmas, dos rituais. Todos eles devemos o nosso respeito, devemos as nossas reverências, porque foi eles que nos educaram até agora. Mas chegou o momento de tomarmos conhecimento da cultura,
dos valores do Cristo. Aquilo que devemos conquistar, que devemos almejar, conforme a proposta da questão 625 de Livro dos Espíritos. Qual é o guia e modelo para a humanidade? Uma Kardec. Só. Jesus. A resposta foi uma palavra só. Né? Jesus. Né? Então, se nós formos pensar em hierarquia, Cristo estabeleceu que se nós seguirmos, né, abraçando este código de ética da vida, que é os ensinamentos da sua sabedoria evangélica, nós vamos ter o quê? Motivos para viver, motivos de resignação. Nós vamos poder, através desses princípios justos da ética, podemos usar aqui essa expressão, ética. Quanto que o mundo precisa de ética hoje? Eu não estou aqui nem falando de valores morais, mas do respeito. Não, eu só respeito o outro se o outro me respeitar. Porque senão eu tenho uma justificativa para lhe agredir. E o pior, né? Tem muitos que nem de qualquer maneira não respeitam de forma Exatamente. alguma, né? Mas a ética, ela se fundamenta nos valores morais. Porque se eu sou uma criatura desprovida de valor moral, se eu não recebi isso de berço, e eu me lembro muito bem do nosso tema que tratamos aqui o ano passado, que foi a formação do bom cidadão. Tá? Ou seja, eu abro aqui parêntese novamente para chamar uma frase. Se eu não formei a criatura de berço, que foi a mesma que eu usei há um ano atrás, para os valores morais do Cristo, como que eu vou querer formar um bom cidadão? Como que eu vou querer um bom líder, um bom político, um bom governo? Como que eu espero mudança no mundo se eu não me importo com esta mudança para o mundo? Qual é o meu papel na sociedade? Qual é o objetivo de eu estar inserido na raça humana? Qual é a minha parcela de colaboração com os meus irmãos humanos, por exemplo? Então eu tenho que me questionar. E os ensinamentos morais de Jesus, ele é o caminho para a felicidade esperada aqui na Terra. Mas eu ainda o adio, porque eu não busco tomar consciência dos seus ensinamentos. A partir do momento que eu tomar consciência do seu conteúdo moral, que é uma bandeira onde todos os movimentos religiosos podem se abrigar, porque a moral de Jesus abraça, ela não tem preconceito. Aqui, novamente, eu volto a falar do preconceito religioso. O preconceito religioso está em achar que eu interpretei toda a sabedoria do Evangelho e após achar que eu interpretei, ou seja, é o meu conhecimento, eu não estou falando de consciência, eu vou alegar e afirmar que aquele que não seguir as palavras que está contida ali, palavras de bem, de amor e de libertação, mas eu ouso a pronunciar que aqueles que não seguir o que está contido ali é inimigo de Deus. É meu inimigo. Veja que coisa absurda, Nelson. Então, um movimento que deve ser de amor e que deve abraçar a moral cristã propaga o preconceito, uma vez que o próprio movimento religioso divide, alegando estar trabalhando para um Jesus, para um Senhor, quando deveria a proposta ser trabalhando para Jesus, trabalhando para Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Mas que eu dou-lhes as características que eu quiser, tanto para Jesus como para Deus. Por isso que Jesus escolhe e por isso que Deus condena. Então, dentro da própria Escritura, nós achamos um meio para justificar as minhas falhas, as nossas falhas, e punir aqueles que, por acaso, não estejam de acordo com aquela palavra X. Ô José, pela lógica, as religiões chamadas cristãs, pela lógica, teriam que ter o mesmo raciocínio, né? Uhum. Na sua opinião, o que você acha? Qual é o motivo pelas quais tantas religiões cristãs pensam, entendem de uma forma diferente os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos morais, no caso de Jesus? Interessante a pergunta. E me vem à mente agora a questão de Jesus, né? Quando é questionado ali por Pilatos. O que é a verdade?
e então ouve-se o silêncio. Mas se eu estudar o Evangelho, se nós estudarmos bem o Evangelho, há várias citações e afirmações do Cristo onde ele nos convida a conhecer a verdade. Conheça a verdade e ela vos libertará. Mas ela vai nos libertar de quê? Desta opressão que eu carrego em mim, que é causada, que é estimulada, que é criada pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, pela minha ignorância. O ser ignorante é só aquele que está desprovido de conhecimento. Ele ainda não sabe. Apenas isso, basta ensinar. Agora, tem aquele que não sabe e que quando você leva uma determinada informação para esta pessoa, ele não quer aceitar. Ele tem um ponto de vista embasado no orgulho, dentro de princípios, onde ele não abre mão. É assim e pronto, vai ser a afirmação. Os incomodados se mudem, porque eu penso assim. Aqueles que quiserem seguir comigo deve ser assim. Então, como você consegue estabelecer um processo educativo em seres que ainda carregam este tipo de conduta, interiormente falando? Que carregam este tipo de bagagem? Porque entre ter conhecimento, foi o que falamos, e ter consciência está, quilômetros aí de distância, se nós pudéssemos descrever, desenhar dessa maneira, para que fique mais claro o entendimento. Então, por que não falar? Estaria reencarnações aí, de distância. Porque hoje eu posso saber. A humanidade tem conhecimento de ensinamentos lindos, não só de Jesus, como de muitos outros missionários que passou por aqui. Mas ainda mata, ainda engana, ainda sabota o mais fraco. Por quê? Porque nós temos justificativas. E de justificativa em justificativa, eu prefiro vencer o meu próximo no grito. Porque dizem que é impondo que se terá respeito. Sendo que Jesus nunca precisou impor. Ele impunha, sim, um código de ética moral e libertador. E ele deixa bem claro, a cada um segundo as suas obras. Então nós não temos motivo nenhum para reclamar de nada que nos acontece, porque tudo está dentro de uma justiça divina perfeita, da qual nós carregamos informações na consciência. Questão 621. Clara e objetiva, leis de Deus estão gravadas na consciência. Em potência, claro. Conforme o espírito vai se desenvolvendo, mais ele é cobrado. Por isso que Jesus afirmava, aquele que mais sabe, mais lhe será pedido perante a vida. Claro, se eu firo um irmão e eu já tenho conhecimento e já tenho indícios de consciência de que não devo fazer aquilo para uma consciência alheia, que é o meu próximo, eu não fico em paz enquanto eu não volto, enquanto estou a caminho. Olha o ensinamento de Jesus na prática, contextualizando. Eu percebo o erro e o meu orgulho, ele não é maior que o erro. Eu volto atrás, porque o código de ética moral se faz em mim. E eu não desejo aquilo que eu fiz para o próximo. Então eu volto e eu peço perdão. Mas isso é para poucos. Eu costumo dizer que é para muito poucos. É para quem tem opinião própria. E eu acho que ter opinião própria é não levar desaforo para casa. Não. Não levar desaforo para casa denota um pouco de egoísmo, porque eu tenho que falar aquilo que eu penso. Ou seja, se eu me sentir humilhado, eu tenho que mostrar quem eu sou. É a mania de grandeza. Mas quem nós somos? Uma pergunta. Quem nós somos senão eternos viajores do tempo em busca da nossa conquista pela evolução? Nós estamos rumando para o amor. Então, quando eu vejo as religiões disputando espaço para estarem mais perto da verdade, em nome de um suposto Deus ou de um suposto Jesus, sabotam aqueles que depositam ali sua fé, nos entristece um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque a afirmação de Jesus é: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Então, para todos nós, há a esperança e a misericórdia divina. Mas ai daquele pelo qual promover o escândalo. Então, nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo. Se não queres o mal, se não queres a manifestação do mal,
não provoques o mal. Porque se provocardes o mal, a consciência vai registrar aquele fato. É natural que mais cedo ou mais tarde, caso a lei de amor deixada pelo Cristo como roteiro para que possamos diluir os nossos pecados, mas eu gosto de usar a palavra desequilíbrios, a lei de amor, ao se tornar maior em nosso interior, também dilui esta informação da lei de causa e efeito. E no momento que eu tiver que passar pela experiência, ela chega a mim, pela misericórdia divina, mais atenuada. Quantos de nós, quantas histórias bonitas, né, que não ouvimos por aí de pessoas que tiveram segundas chances, que servem de exemplo para a humanidade toda e consegue se reformar. Antes era um tipo de pessoa que maltratava, que maldiziam, que prejudicava, e hoje é exemplo. E uma coisa engraçada que está me vindo à mente agora, nós falamos muito de recuperação, socialização de um indivíduo que foi infrator, por exemplo, né? Infrator da lei, antes vivia na marginalidade e agora está querendo se recuperar para se reformar, para ter uma vida social digna. E é muito comum nós vermos esta mesma sociedade que prega e pede por uma sociedade melhor, negar a chance daquele que um dia cometeu o erro voltar a se socializar devido ao preconceito. É claro que nós temos esse preconceito como bom senso, né? Como margem de proteção. Isso é natural. Ninguém aqui está pedindo para você dar o pescoço ou as costas a um inimigo ou uma pessoa que ainda estagia nos campos da ignorância, porque ela vai lhe ferir, ela vai lhe maltratar. Isso é óbvio. Mas o bom senso já nos pede também para ser educadores de almas, educadores de consciência. E penso que é uma das únicas maneiras da humanidade encontrar solução para os seus sofrimentos. Um dos maiores exemplos, eu de vez em quando comento isso aqui, de mudança, de que o ser humano, a criatura pode se transformar, pode se melhorar. Eu creio que o maior exemplo na história, né, da humanidade seria o apóstolo Paulo, né? Você vê, que coisa linda, você citou bem. Citou bem. Aquele que perseguia o Cristo e uma vez tocado pelo Cristo, né? Eu estou usando essa expressão tocado, né, que é fácil da gente contextualizar, né? Mas ser tocado pelo Cristo acontece de muitas formas. Talvez eu pegue uma mensagem agora, um outdoor. Você que está nos ouvindo em casa pela rádio, né? Você que vai ouvir esse vídeo, né? Vai ver esse vídeo pela internet. Então, de repente, essa mensagem chega e é acolhida pelo nosso coração. E eu sou tocado pela palavra que está contida na mensagem. E aí eu saio do meu conhecimento e passo para o campo da consciência. Paulo, quando tocado, teve consciência de quem era o Cristo. Saulo, por que me persegue? Né? Por que persegue o Cristo? Então, a luz que veio às trevas, né, para nos orientar, para nos deixar rota, e nós a perseguimos. Paulo representa um contexto social todo, inteiro, por inteiro. Não só uma pessoa no singular. Nós podemos colocar assim, porque quando nós olhamos o Evangelho com esse caráter de doar luz para o mundo, nós temos que tirá-lo do singular. Por isso que não existe egoísmo no Evangelho. Por isso que não existe intérpretes. Por isso que não existe aqueles que estão amando de Deus para falar, olha, o evangelho correto é o que está nas minhas mãos e se você não seguir, você é inimigo de Deus, você é meu inimigo, você é inimigo da minha comunidade. Eis aí, meus amigos, as guerras santas. Então, até hoje, nós ainda trazemos Jesus nos lábios, mas por muito pouco, e talvez por muito pouco mesmo, eu não mato em nome de Jesus. Então, nós devemos repensar muito no caráter dos movimentos religiosos, e eu falo também isso para o movimento espírita, que muitas vezes esquece desse princípio moral, que é o código de ética do Evangelho do Cristo. Ame uns aos outros, como eu vos amei. Olha que coisa linda. E aí nós vemos, né, em meio a tantas adorações em nome de Jesus, separações.
separações. E aí talvez a minha consciência vai afirmar assim: hipócrita, eu não vos conheço. Tens meu nome nos lábios, só diz Senhor, Senhor, mas de mim nada sabe. Então, se eu estiver conectado profundamente no meu íntimo com esta consciência deste código de ética moral deixado por um Cristo, que no nosso caso foi Jesus, eu vou conseguir dar um salto de qualidade de vida na minha presente oportunidade reencarnatória. Muitos de nós não temos consciência do valor que é estar encarnado, Nelson, e às vezes desperdiçamos. E eu já ouvi, inclusive, afirmações de amigos que todas são importantes, mas que essa encarnação nossa é uma das mais importantes de todas, né? Pelo fato da tecnologia, pelo fato da rapidez da informação, isso, pelo fato do momento em que vivemos hoje, né? Onde todo mundo tem como se orientar, né? Todo mundo tem como aprender. Exatamente. Muito mais fácil do que em encarnações passadas, né? Exatamente. Nós não temos mais desculpas, tá? Então nós podemos escolher a crença que melhor nos agrada, aquela que melhor acolhe o nosso coração. Mas uma coisa é fato: todos nós estamos condenados à felicidade. Não importa se eu vou na religião X ou Y, não importa. Nós estamos falando de uma consciência divina, de uma inteligência suprema que é causa primeira de todas as coisas. Minha gente, nós não podemos colocar aqui as nossas preferências. Há muito tempo Deus vem sendo aquilo que nós desejamos que Ele seja. Há muito tempo. Que é aquela visão antropomórfica. Aliás, Deus é homem. Né? Nem mulher, ele é um homem. E ele é tirano, ele é impaciente, ele julga e condena. Ele castiga. Né? Então, que vantagem tem eu com um ser desse? Onde que eu tenho que apenas temer? E o seu amor, onde fica? Aí encarna um Cristo e vem falar de amor. O mundo não compreende o amor. Por isso, crucifica Cristo. Eu e o Pai somos um. Fala a mesma língua, está conectado a nível de consciência. Então essa proposta do Cristo para que nós caminhemos para a verdade é o que devemos tomar conhecimento e urgente. Nós devemos estar no mundo, conforme nos orienta o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lição número 10, o homem no mundo. Nós devemos estar no mundo como um homem no mundo. Foi tema de um seminário que eu estive participando. O homem no mundo. E não como o homem do mundo. Se eu entender esta proposta de estar encarnado entre os homens da minha época, me comportando como tal, mas não me esquecendo das coisas divinas, eu vou ter uma vida não livre de dores, mas eu vou poder melhorar muito a minha caminhada aqui, porque eu vou desenvolver e desencadear todo um processo que esta energia positiva do amor que eu vou estar cultivando também vai atrair a mim recursos semelhantes. A dor é necessária ainda para que eu aprenda. É necessária no estágio que nós encontramos. E alguns de nós vai passar por alguns estágios de sofrimento. Porque ainda é preciso que seja assim. Não é uma regra ainda, mas é preciso que seja assim para a maioria dos humanos encarnados, para poder aprender com seus próprios erros. Ah, mas eu não concordo com isso. Não concorda? Então dá a resposta. Por que que a nossa vida ainda continua da mesma maneira? Por que que eu continuo recebendo os mesmos resultados? Então eu vou alegar isso a uma força extracorpórea. Eu posso julgar que é um espírito me atrapalhando, eu posso julgar que é o próximo me atrapalhando. Eu sempre vou ter uma justificativa para adiar o meu compromisso interior, que é da minha reforma. E eu vou querer me curar das minhas doenças interiores, procurando a cura fora, quando deveria ser dentro. E Jesus ensina o roteiro. O reino de Deus está dentro de vós. Por isso que vem com uma proposta incisiva e determinante. Eu sou o caminho da verdade e da vida.
Porque Jesus é o espírito mais próximo que nós temos para compreender o amor em sua maior essência. Ame como eu vos amei. Aí está o caráter principal do objetivo de todo o seu processo psicopedagógico e educativo que é dos ensinamentos morais do Cristo, que reforma uma criatura. Então, quando eu sou tocado por Jesus, eu passo a ver o outro como um irmão, mas em estágios, às vezes, que eu já passei. Eu já não mato mais hoje. Você, Nelson, já não mata mais. Ou seja, nós já vencemos este instinto inferior. E tem muitos que matam e ainda com crueldade. Ainda, exatamente. Né? Mas conforme eu vou sendo tocado por este processo de amor, por mais que o mundo está passando por esta revolução toda, que nós mesmos, seres humanos, por diferenças culturais, criamos e instituímos as nossas bandeiras, essas cercas embandeiradas, como diz a canção, que separam quintais, né? É bem por aí, é o preconceito. O dia que eu entender o amor vibrando em meu coração, eu vou me despindo dessas bandeiras, entendendo que o caminho é um só e todos nós estaremos condenados a ele, ao amor. Então a proposta da humanidade para a humanidade é caminhar para o amor, se autoeducar. Mas o processo da autoeducação, ele é, na maioria das vezes, doloroso. Mas este doloroso é porque eu insisto ainda em percorrer os caminhos do mal. O mal da ignorância, enfim. Não é o mal só de praticar o mal fisicamente para o outro. O mal, aquele mal que eu carrego interiormente, mesmo que eu desejo o mal para o próximo, já é o indício, né? É onde nasce, é a fonte, é o interior. Que se eu não cuidar, se eu não ficar bem atento a isso, eu posso extravasar e praticar o mal. Ai daquele que pratica o mal. Porque será cobrado na mesma proporção da sua sabedoria perante o mal que pratica, né? E mais, se não praticar o maior número de bem possível naquele erro que cometeu, provavelmente irá experimentar da mesma dor que causou ao seu próximo, como um processo de correção, porque está gravado na consciência. Eu só me liberto de algo quando eu tiro da minha consciência aquilo. A culpa, por exemplo. A culpa é um estágio que demonstra, né, a nossa infância psicológica e espiritual. Conforme eu vou crescendo espiritualmente falando, ou seja, atingindo minha maturidade, a minha maioridade espiritual, eu vou sendo responsável pelos meus atos. Então eu já não tenho mais o remorso. Porque a responsabilidade, ela entra no local do remorso. Então eu já não tenho mais culpa. A palavra correta é, eu já não sinto mais culpa. Eu já não fico mais me culpando, me martirizando pelo que eu fiz. Não, eu sou responsável. Eu sei o que e como fazer para quitar aquela dívida. Então eu volto enquanto estou a caminho, me reconcilio com os adversários. Mas a dica é não errar mais depois que tomou consciência, né? Jesus nos informa isso. Vá e não peque mais, para que não te suceda algo pior. Mas nós devemos sempre estar atentos a como interpretamos esses ensinamentos de sabedoria universal. Nós estamos falando aqui de um Cristo. E um Cristo que vem dizer que o Pai é um Pai de bondade absoluta. Se nós entendermos o Evangelho do Cristo, nós vamos tomar consciência que não há possibilidades de um ser divino, e a palavra divina já denota superioridade, de um ser superior castigar um ser inferior. Isso é nosso. É da nossa condição humana. Imagina Deus, né? Tá? Então imagina aí, tá? Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós vemos que não há motivo para ter preconceitos. Mas enquanto a proposta da moral cristã não for totalmente aceita pelas consciências, nós ainda vamos passar por tribulações. E Jesus afirma isso. No mundo há de haver tribulações. José Antônio, uma coisa interessante, Jesus, ele mesmo nunca escreveu nada, né? E também, na sequência, né, da sua crucificação e tal, na sequência houve muita deturbação, né, no seu evangelho, né? Mudaram muitas coisas, muitos concílios,
de interesse, né, por interesse, né, no caso, na época, a Igreja Católica. A Igreja Católica hoje é outra coisa, né, mas eu digo aquela lá do início, né? Houve mudanças na interpretação, os concílios mudaram coisas importantíssimas, como baniram por decreto a reencarnação, né, e tantas outras coisas, né? Mas mesmo assim, aí depois veio o protestantismo, né? E mesmo assim, ainda temos hoje, né, a sorte, vamos dizer assim, de termos, né, principalmente através do Evangelho segundo o Espiritismo, de termos os ensinamentos de Jesus, a pureza, né, do ensinamento de Jesus sem deturpação, né? Exatamente. Esses espíritos voltam à carne para nos auxiliar a esclarecer muito daquilo que nós mesmos erramos no passado. E até erros, sem ser de propósito, erros de tradução de aramaico, hebraico, para grego, para latim, né? Para tudo mais. Exatamente. Então eu penso, né, e costumo brincar muito que eu deva ter sido alguém que impediu, talvez, a propagação de Jesus. E às vezes quando os meus amigos, né, me falam: nossa, José, mas não para em casa, né? Ou seja, vive de casa em casa, e é assim mesmo. Eu estou sendo entregue a uma família aqui em Araçatuba, amanhã estou sendo entregue a outra família em Auriflama, e assim vai. Eu vivo de casa em casa, a minha família é por aí, é todos. Eu tenho esse amor, né, que se estende para todos aqueles que acolhem, e que acolhem os palestrantes também. Não é um privilégio só meu. Mas eu costumo pensar que é o mínimo que eu posso fazer, porque talvez já impedi a proposta de propagação do Evangelho do Cristo. Então hoje eu me coloco como servidor. E é muito pouco. É só o meu dever. Não tem nada extra aqui. Eu só troquei uma coisa por outra. Só isso. É um prazer servir, né? Para viver no mundo, nós podemos fazê-lo de maneira tranquila. Não é preciso negar as coisas do mundo. É preciso ter equilíbrio. E o bom senso vai nos dizer aquilo que é bom para nós, quando eu tomo consciência da proposta moral de Jesus. Porque aí ela vai gritar alto: não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti mesmo. Mas eu só vou ter este conhecimento e eu só vou tomar consciência deste sentimento se eu ou já sofri esse dano e registrei em mim que não é bom, e após registrar tomei o caminho não da lamentação e das justificativas me fazendo de vítima. Escolhi o caminho da libertação, porque aí eu vou rumar para a verdade. Ora, uma outra consciência lhe feriu porque ainda é ignorante aos princípios da consciência moral de Jesus, assim como eu um dia fui. E feri muita gente. E creio que talvez ainda vá ferir nesta reencarnação, nesta atual reencarnação. Mas eu procuro fazer de forma consciente para que eu consiga observar o erro antes dele acontecer. E se acontecer, eu vou ser responsável por ele. Então, sem puritanismo, nós estamos encarnados em um planeta que nos submete a um processo de aprendizado. Estamos todos submetidos ao temperamento do corpo físico, por exemplo, que exerce uma influência sobre o espírito muito grande, que é aquilo que trazemos no nosso conteúdo espiritual, na nossa bagagem espiritual, ou seja, o temperamento influenciando a nossa bagagem espiritual, que vai resultar na formação do novo caráter desta experiência física. E se eu rumo para tomar conhecimento dessas verdades de Jesus, o que ocorre? Eu acabo melhorando a qualidade de vida durante a minha estadia por aqui. Esta é a proposta de todo aquele que decide seguir Jesus. Então, às vezes nós achamos que é solitário ter que tomar essa atitude, mas não é, é muito prazeroso, né? E nós necessitamos da moral de Jesus. Nós precisamos deste ensinamento instalado, né, alicerçado em nossas almas. Porque o mundo precisa de valores. O mundo precisa cultivar valores. O mundo precisa da educação. E dentro desta educação
estes princípios da ética e da moral cristã, para que possa surgir as novas famílias que hão de instituir neste planeta leis justas. Aqui eu estou falando de leis humanas, justas para todos aqueles que aqui vierem reencarnar. Até agora, nós estamos passando por um processo onde este processo foi responsável pela nossa educação de então. Mas cabe a nós agora promover esta alavanca do progresso. Nós que somos candidatos ao cristianismo, né? Ou seja, seguimos o Cristo, nós que somos candidatos ao espiritismo. Muito bem, recebi a informação que a sua participação amanhã, dia 20, lá no Abrigo Ismael, nós falamos aqui às 10 horas, e a Maria Luzia ligou informando que será às 9 da manhã. Será às 9 horas. Você terá que levantar mais cedo, viu, José Antônio? Então será às 9 horas da manhã lá no Abrigo Ismael. Será um prazer, um abraço a todos, né, dessa instituição querida que nos convidou. Muito obrigado. Muito bem, José Antônio. Nós estamos falando sobre cristianismo, né? Sobre principalmente o Ocidente aqui, né? Que a grande maioria das nações são cristãs, né? E temos muitas barbaridades, muitas coisas erradas, muito, como já foi citado aqui, né? Nos países chamados cristãos também. E o outro lado do mundo, hein, do nosso planeta, que também os seus líderes religiosos, como Maomé, como Buda, também ensinaram o amor também, né? Sim. E o que você tem a dizer sobre todas essas controvérsias que tem, tantas barbaridades que a gente vê, essa guerra absurda, por exemplo, que está acontecendo lá em Israel, com a faixa de Gaza, com os palestinos, mísseis, derrubando aviões com 300 pessoas. O que você tem a dizer dessa outra parte do nosso planeta que, pelo que me consta, juntando tudo lá, são mais, né, o maior número de pessoas, de seguidores, do que o próprio cristianismo, do que os próprios cristãos, né? O que você tem a dizer para os nossos ouvintes e para os amigos do site em relação a todas essas guerras religiosas dos países não cristãos, que seus líderes também, como Jesus, também pregavam o amor? Perfeito. Então aqui nós vamos ter que estender essa visão para uma visão ecumênica e falar a linguagem do amor para responder a estas séries de dúvidas que surgiu nesta pergunta. Não basta apenas admirar o amor. Agora eu vou estender mais. Não basta apenas eu admirar a moral que o amor nos oferece para que eu possa tomar consciência dele em minha alma e promover como bem para a humanidade. Isso nós já o fazemos. Nós admiramos o amor. Nós admiramos as culturas que pregam o amor. Você citou Maomé, Moisés, Buda, entre outros tantos missionários, até contemporâneos a nós, né, que pregam a caridade, que renunciam o seu modo de viver em prol de uma sociedade, em prol de um país. Nós temos o exemplo de Mahatma Gandhi, que nos ensinou através da sua atitude da não violência a amar com um simples ato. Não pregou religião, apenas pregou a paz. Este movimento é que deve nascer no coração de cada um. No mundo haverá de haver tribulações. É uma informação do Cristo. Se nós observarmos a Gênese em seu capítulo 18, a geração nova, quando Kardec está escrevendo as linhas destes capítulos, é questionado por ele. Quando haveria de vir esta transformação, esta nova geração? Eu estou colocando aqui de uma forma simples e com minhas palavras. E os Espíritos informam. No momento em que escreves estas linhas, este processo já está no meio. Vamos colocar assim. Mas e as religiões? E essas separações todas? Estas brigas pela disputa da verdade? Este capítulo também trata disso.
E os Espíritos afirmam: é necessário que assim seja. É necessário que nós, seres humanos, eu vou até usar essa expressão, entramos em combates um com o outro, mas ai daquele que pratica isso. Tá? Mas esta reviravolta toda que está acontecendo vai nos levar a um resultado: de que a solução infalível para a felicidade é praticar o amor. Daqui a pouco a consciência vai... daqui a pouco a nossa ficha vai cair. E essa é a expressão popular que pode se usar. Daqui a pouco essa nossa ficha vai cair e nós, aqui este nós se estende a toda a humanidade, vamos entender que o amor é o caminho. Porém, Nelson, nós não podemos esquecer também das afirmações contidas no Livro dos Espíritos que apontam as categorias diferentes de espíritos. Que este planeta, sendo um planeta de provas e expiações, recebe, pela misericórdia do Pai, seres com bagagens espirituais mais comprometidas e que reencarnam em determinados pontos do globo terrestre. Isso explica essas divisões, isso explica essas guerras religiosas onde um mata em nome do seu Deus. Mata milhares de pessoas com uma única bomba, por exemplo. Tá? Dizimam estados, países sofrem consequências terríveis pela ignorância de um líder daquele país. Então nós estamos vendo que alguns estão distantes deste amor, não só pregado pelo Cristo, que foi o Espírito mais puro que aqui esteve, como deste amor pregado pelos missionários. E os missionários não são só os missionários conhecidos. É todos aqueles que decidem fazer o bem. Você, com o seu programa A Voz do Espiritismo, é um missionário, porque aqui promove o bem. Às vezes uma pessoa com a ideia suicida para na estação e ela ouve, orientado pelos benfeitores espirituais. Ela tem consciência que ela deve parar ali por alguns instantes e o tema vai ao encontro daquela necessidade do momento e ali os nossos amigos benfeitores podem atuar, levando o alimento necessário para a alma daquela criatura que está em desespero naquele instante. Só que o mundo, uma grande parcela dos habitantes do mundo está em desespero, está em busca do amor, quer apenas amar, mas dependendo da situação onde sua presente reencarnação lhe colocou, ele está submetido às leis da sociedade para a sua própria reeducação espiritual. É um remédio amargo, mas ainda necessário. Mas isso não justifica as guerras, as disputas religiosas em nome de um Deus. Para quê? Nós vamos chegar onde? Para provar o quê? Provar poderes bélicos? Provar que um país pode mais que outro em termos de recursos, de nação? Sendo que isso não é nada? Sendo que nós não vamos levar nada daqui, a não ser aquilo que temos no coração? Mas, mais que admirar estas morais, destas boas novas, contidas em diversas culturas do mundo, mais que admirá-las, nós devemos praticá-la. E talvez é isso que está faltando no coração do ser humano. Praticar o amor. Falta tão pouco para a gente aprender a amar. É tão fácil andar de mãos dadas com Jesus, mas é uma pena que a gente ainda acredite que Ele não mora em nosso coração, que Ele não está em nossa casa, em nosso lar, que Ele só está no templo religioso, que eu só vou chegar a Ele se eu barganhar alguma coisa, quando eu deveria chegar a Jesus, me achegar a Jesus, permitindo que Ele se achegue a mim primeiro. Porque às vezes o meu coração está tão endurecido pela mágoa, pela ira, pelo rancor, pelo ódio, que eu não permito que Jesus se achegue a mim. E acredite, Nelson, mais uma vez eu afirmo, mesmo assim, por apenas eu admirar a moral do Cristo, eu vou acreditar que estou cumprindo com os meus deveres. Por quê?
Porque eu odeio uma pessoa que não partilha da minha moral evangélica, daquilo que eu acredito. Então eu me sinto kit. Eu não faço nada contra aquela pessoa, mas eu a odeio. Né? Eu me sinto kit. Basta eu ler alguns trechos, né, do evangelho. Acabou, eu tô kit. Não, eu não penso bem, eu não acho que não é bem por aí. E sim praticar o amor. Tá? Mas esta é uma opinião minha, própria. E tem muitos também que pensam assim, Jesus ensinou isso tal, ele tá certo. Só que eu não estou preparado para isso ainda. Um dia, quem sabe, né, eu mudo, né? E não tem pressa nenhuma. Nós espíritos, tem muitas reencarnações para chegar lá, não sei o que, e se acomoda, né? Acomoda, é uma justificativa sabotadora. E para quem pensa assim, eu digo, pode sim, com certeza, ter muitas e muitas experiências reencarnatórias, e nós vamos ter muitas delas. Só que, provavelmente, se nós insistirmos por esse caminho, não será mais aqui no planeta Terra. Tá? É só isso. Então a urgência é nossa. Se o mundo está mudando, se nós estamos sendo convidados a desse banquete para o festim de núpcias do planeta de regeneração, será que este traje vai servir em nós? Seremos convidados a exilarmos, né? Pois é. Então a proposta é única e muito simples. Aprenda a amar praticando amor. Comece agora, com os recursos que tem. Há aqueles que ainda não conseguem perdoar uma ofensa, que ainda está com a ferida aberta no coração. Peça para a misericórdia divina interceder. Vá praticando amor. Com o tempo, vai passar essa dor. E com o tempo, lá no porvir, virá o esquecimento. Porque o esquecimento é da memória. Tá? Agora, o perdão é do coração. Ele denota um espírito mais maduro, mais pronto para lidar com as circunstâncias da vida e não ser vítima das circunstâncias da vida, que é bem diferente. E nisso, somente aquele que pratica a moral evangélica e não apenas a admira, como pratica também qualquer conhecimento do bem, porque aqui nós vamos estender, né, em caráter ecumênico, qualquer conhecimento que promova o bem, seja ditado por qualquer missionário, porque todos aqueles que vieram aqui no planeta para ensinar o amor são parceiros e colaboradores de Jesus. Que beleza. Nós, infelizmente, chegamos ao tempo, né, do final do nosso programa da emissora de rádio, e eu quero deixar então os nossos microfones, o José Antônio da Cruz, nosso amigo que está aqui hoje no nosso aniversário, né, 10 anos do programa radiofônico A Voz do Espiritismo. Eu quero deixar os nossos microfones então para suas considerações finais e fazer uma precezinha de encerramento para a gente, a prece de encerramento do nosso programa de hoje. Perfeito. Os nossos desejos, assim creio eu que como o desejo de todos os seres humanos que almejam o bem, é de que tomemos consciência do bem, que é muito maior tomar consciência do bem do que apenas admirar o bem que os outros fazem, por exemplo. E, como o Nelson colocou há pouco, que nós alegamos que ainda não estamos preparados para fazer. Todos nós estamos preparados. Todos nós. Não importa a dificuldade pela qual estamos passando. Permita que Deus manifeste sua bênção e prove o tamanho da sua grandeza através da sua limitação. Porque é aí que está o aprendizado da proposta reencarnatória. Quer eu aceite ou não, eu estou inserido na vida e eu tenho que cumprir com o meu estágio enquanto estiver por aqui. Então que eu possa ser uma pessoa que promova o maior número de bem possível, para que assim, através deste aprendizado rumo ao amor, eu possa, ao deixar a minha roupa física aqui neste planeta, voltar para casa de consciência tranquila, porque é na consciência que está escrito os nossos atos, as nossas ações. Portanto, a urgência é para que tomemos consciência do bem e do amor e passamos a praticar felicidade, praticar o bem e praticar o amor. Portanto, Nelson, nesses 10 anos de programa A Voz do Espiritismo, eu desejo não só os parabéns a esta emissora, a você que comanda esta nave neste espaço de tempo que lhe é concedido, mas a todos os ouvintes também,
e a todos os internautas que nos acompanham por vídeo, que o parabenizo, porque é uma corrente fraterna do bem, é uma ciranda de amor. E eu tenho uma frase que carrego comigo, que recebi da querida amiga e orientadora, encarnada esta, Miltes Bona, minha querida Miltes de São Bernardo do Campo, através de um pensamento de Meimei, que nos diz: mãos unidas, soluções encontradas. E este programa promove nestes 10 anos o unir das mãos, para que todos aqueles que o ouvem promovam e encontrem soluções. E a nossa prece final de agradecimento é que possamos, Senhor, neste instante, não pedir, mas agradecer. Agradecer por estarmos aqui, nesta estrela longínqua, planeta azul, bendito e sagrado, reformador e educandário de nossas almas. Agradecer por este instante que já nos permite tomarmos conhecimento e consciência de quem somos e qual o propósito de estarmos aqui. Agradecemos, Senhor, pelo corpo físico que nos mantém o nosso espírito ainda cativo em processo de aprendizado, mas aguardando ansioso pelo dia de nossa libertação. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos, por todos os amigos, por todas as mensagens santas que percorrem o mundo através de todas as culturas, de todas as religiões, de todas as crenças e doutrinas, mas que tocam o coração dos seres humanos. Benditos sejam os ouvidos que ouvem, benditos sejam as mãos que praticam, bendito seja o amor que nasce e se manifesta através dos nossos corações. Muito obrigado a todos. E obrigado a todos os internautas e ouvintes do programa A Voz do Espiritismo. Que assim seja.